Bom, boa noite a todos, boa noite aos participantes ao vivo, boa noite aos aqueles que estão, os participantes que estão aqui no nosso bate-papo. Se alguém quiser interromper e quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E boa noite ao pessoal que está aí na internet, pelo YouTube ao vivo, tá bom? Bom, hoje nós estamos já caminhando, né, na reta final do estudo desse livro, O Céu e o Inferno. A gente já está no capítulo 7, em que nós vamos falar sobre os espíritos endurecidos. Então, a gente falou sobre falamos sobre os suicidas, falamos sobre os espíritos felizes. Deixa eu ver o que mais. A gente falou sobre, se eu não colocar o óculos, eu estou com o livro aqui, né? A gente falou sobre os espíritos sofredores, a gente falou sobre diversas comunicações que Kardec muitas vezes chamou, né? Os suicidas, os felizes, e os arrependidos, né? E agora eu vou falar sobre os endurecidos, tá? Então, Rafa, troca o slide para a gente aí, a imagem linda de Jesus aí, o nosso pastor, né? Nesse trecho dos espíritos endurecidos, Kardec colocou 5 comunicações, tá? E aí, diferente, por exemplo, dos espíritos felizes, em que eram comunicações e ensinamentos curtos, porém, ele mandou 18 comunicações e ele colocou para a gente aqui no livro. Aqui nos espíritos endurecidos, ele colocou somente 5. E ele preferiu colocar menos comunicações e abordar mais sobre cada comunicação. E aí eu dei uma lida. E a primeira comunicação, que é desse espírito, Lapomenari, que o título fala que ele é castigado pela luz, ao meu ver, foi a mais completa dessas 5. Então, o que eu preferi? Em vez de eu fazer um resuminho de 1, 2, 3, 4 das 5 comunicações, eu peguei a comunicação do Lapomenari, que era um bandido, ele era um assassino confesso, tá? E eu preferi pegar essa comunicação, que é bem completa, e não mencionar muito sobre as outras. Se alguém tiver curiosidade, convido que vocês leiam sobre as outras 4. Para facilitar, uma delas, que é a história de uma rainha que vivia na Índia, que morreu na França, está aqui no slide. Eu não sei como que vocês fazem a divulgação do slide, mas eu não vou falar sobre a comunicação dessa rainha espírita, a não ser que eu consiga ser bem sucinto aqui, coisa que não me pertence. Eu, normalmente, quando eu começo a falar, eu vou falando, e a hora que eu vi, já deu o tempo, né? Se eu conseguir ser sucinto aqui, eu acabo comentando um pouquinho sobre a rainha. Era uma rainha que viveu na Índia e morreu na França. Bom, então, numa das sessões, sem Kardec evocar, espontaneamente apareceu esse grande criminoso, que ele havia sido atingido pela justiça, ou seja, pena de morte, né? Ele era criminoso e recebeu a sentença da pena de morte. Até 1910, 1920, na Inglaterra, também ainda tinha a pena de morte, né? Por enforcamento. Gente, estou um pouquinho resfriado, então vocês me desculpem aqui. Acho que até a minha voz está um pouco fanha, né? E aí, ele parece falando para o pessoal: olha, o que vocês dizem da perturbação? Parece essas palavras opacas, palavras sem brilho, né? Vocês são sonhadores, vocês são utopistas, o comunicador fala. Aí ele continua falando: senhores, a perturbação não existe, ele chega todo altivo, né? Ele já tem consciência de que ele está morto, que ele recebeu a pena de morte.
A não ser, a perturbação não existe, a não ser no cérebro de vocês, na cabeça de vocês. Eu estou bem morto, sim, tão morto quanto possível, mas eu vejo tudo muito claro em mim, eu vejo tudo ao meu redor, né? Eu vejo tudo em toda parte. A vida é uma comédia, ele comenta, né? Lúgubre, né? Ou seja, a vida é uma comédia. Aí eu não conhecia essa palavra lúgubre, né? É macabro. Então a vida é uma comédia macabra. Vocês são insensatos que se retiram da cena antes do pano cair. A morte é terror, aspiração ou castigo? Então, para ele estava preso. Ele havia sido pego pela justiça. Então, se ele estava encarcerado, ele faz essa colocação. A morte é terror, ou é aspiração ou castigo? Para ele era uma aspiração, por quê? Ao ele receber a pena de morte, ele se libertou do cárcere. Então, para ele foi bom a pena de morte. Olha só que contradição que a gente vê. Está errado, ele é um criminoso, ele deve pagar pelo crime dos homens, né? Mas deveria se tentar ressocializar essa pessoa através de medidas educativas. Lógico, a pena de morte não é a melhor solução, mas para o bandido, a pena de morte é a melhor solução, porque ele se liberta do cárcere e volta a ficar livre, né? Conforme a fraqueza ou a força dos que temem, afrontam ou imploram. Mas também para todos é uma amarga irrisão, ele escreve, né? Que é desdenhar, tá? Então, ele estava agindo a situação da morte dele muito natural, muito frio, muito calculista, tá? Próximo slide, então, Rafinha. Continuando, ele só estava reclamando ali de uma coisa. Então, para ele estava tudo certo ter sido assassinado, né? Mas estava incomodando para ele a luz do qual ele foi trazido na comunicação. Ele não foi evocado. Então, espíritos de luz que trabalhavam para Kardec lá no Centro Espírita de Paris, né? Trouxeram essa pessoa que era um assassino confesso e dentro do centro tem pouca luz, já pensou ali a equipe que devia estar trabalhando com Kardec, né? E ele fala, essa luz que me penetra como uma flecha, né? A sutileza do meu ser. Por que a sutileza do meu ser? Porque ele já não tinha mais aquela matéria pesada, né? Densa do corpo. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam estar me castigando, ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pela superstição dos católicos. Por quê? Então ele está repetindo, né? Ele está falando, tentaram me castigar me prendendo numa cela, mas eles achavam que estavam me castigando com a pena de morte, mas por conta das superstições católicas, porque acreditava que um assassino iria para o inferno. Pode ser que ele vá para um umbral, né? Mas no caso desse, ele deve ter ficado perambulando ali pelas ruas, né? Buscando alguém que tenha uma vibração, um sistema vibracional igual dele, para que ele pudesse acompanhar. Aí ele continua, pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, ele está falando, porque ele não sabe quem é Kardec, ele não sabe quem são aquelas pessoas postadas na mesa, ele não tem a mínima ideia, tanto que incomodava para ele aquela luz daquele ambiente, né? Me coloco em plano superior, né? Então, como ele tinha não tinha mais o corpo físico, ele entendia que agora que ele morreu, as pessoas não viam, ele podia fazer as maldades dele, ele podia fazer as coisas que ele queria, então ele julgava estar num lugar melhor, num plano superior. Eu quero ser o que sou, na situação que ele estava depois da morte, né? Eu sou forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zubem os meus ouvidos. Eu vejo muito claro. Olha só que interessante essa colocação dele. Quando executa um crime, eu preciso refletir sobre o que esse cara falou. Vou ser sincero para vocês, eu peguei isso aqui segunda e terça-feira para passar para esse slide. Eu já tinha lido o livro, mas quando a gente lê o livro é uma coisa, quando a gente estuda o livro é outra coisa. E agora eu estudei para poder trazer para vocês e eu coloquei em amarelo. Então, o crime existe em toda parte. Porém,
Quando executado pelas massas, é glorificado o crime. E quando ele é individualizado, consideram-no infâmia. Isso é um absurdo. A hora que eu li isso e tentei buscar exemplos, né? Não vieram muitos exemplos, mas conforme no dia a dia vai acontecendo. Quantas e quantas vezes a gente critica uma pessoa? E aí, eu vou dar um exemplo que acontece todo mês. Ao longo de um ano, no mínimo, aparece umas 12 vezes, uma vez por mês, um escândalo. Eu uso esse exemplo quando eu vou falar da parábola do escândalo que Jesus fala, né? Que ai daquele que sofrer pelo escândalo, né? Quando alguém cai no escândalo de um médico, que vai principalmente nessas clínicas fazer exames estéticos, coisas estéticas, e acontece um acidente da paciente morrer, ou o paciente morrer. Esses dias mesmo aconteceu um médico que encarcerou o paciente por conta de que ele errou na cirurgia e ficou um mês com o paciente tentando corrigir a nhaca que ele havia cometido. Quando nós, como sociedade, né, as massas, criticam veementemente esse homem, esse médico, ele está errado? Está errado. Mas existe a lei dos homens? Existe a lei dos homens. Então, que deixe que a lei dos homens cuide. Que nós não sejamos instrumento de tacar mais pedra no erro que ele já cometeu. Então, mas quando toda a sociedade vem e atira pedra nesse médico, tudo certo. Não, olha que absurdo. É conversa de churrasco, é conversa de aniversário, é conversa do emprego, né? É assunto para a gente conversar. Agora, se eu fico sabendo de uma situação e eu sozinho, faço aquele absurdo, aí isso é considerado infâmia. É isso que ele está dizendo. Vou dar mais um outro exemplo aqui, podemos dizer, né? Se eu saio sozinho na rua, reivindicando alguém que foi corrupto, alguém que fez algum crime, alguma coisa, é possível que eu seja penalizado, né? Agora, se existe o bairro inteiro se juntando para fazer o mesmo movimento, isso acaba glorificando, né, a massa. Então, eu preciso refletir um pouco mais sobre o que esse homem trouxe para nós, o Lapomenari. E ele se sentia castigado pela luz que estava ali naquela mesa, naquele momento. Então, vamos lá, o próximo slide, Rafa. Analisando essa comunicação, agora é uma colocação aí que vem trazendo para a gente, né? Então, a comunicação do homem foi isso, né? Do Lapomenari. Analisando essa comunicação, né, Kardec vem nos trazer, na assembleia seguinte, na reunião seguinte que eles se reuniram, não sei se foi no dia seguinte ou na semana seguinte, reconheceu-se, através daquela comunicação, o cinismo da linguagem, um profundo ensinamento. Alguns espíritos estão imersos em trevas e outros num absoluto isolamento. Outros ainda sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados, que não é o caso deste homem. Então, tem um suicida. Normalmente, o suicida, a gente pode usar no caso ali do André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele foi considerado um suicida involuntário, porque ele tinha uma vida desregrada, né? Ele bebia muito, ele fumava muito, né? Então, essa vida desregrada dele, ele se transformou em um suicida involuntário. Ele ficou, acho que 8 ou 9 anos, né, no umbral, ali perambulando. Ao passo que esse irmão, esse espírito aí, ele, há pouco tempo, ele havia sido executado e já se sentia liberto. Então, é engraçado como alguns ficam imersos nas trevas e outros não. Outros saem e ficam andando, perambulando pela rua. É diferente. Para este, a luz que estava brilhando ali, gozando o espírito, né, e plenamente das suas faculdades, porque a sua intelectualidade continuava ali, ele sabia que ele estava morto e não estava se lastimando, muito pelo contrário, ele estava feliz porque ele estava liberto, né? Mas ele estava repelindo qualquer assistência, ele não queria ajuda,
Ele queria continuar na vida dele do jeito que está. Deixa que eu me curo. Eu arranquei essa parte que ele falou, mas deixe que eu me curo, né? Eu cuido de mim, ele falou. Né? Então, ele ficava afrontando as leis divinas. Porque se ele chegou numa reunião mediúnica, ele poderia receber todo o apoio e ser encaminhado para futuramente redimir do seu erro de uma forma mais rápida, mais breve. Mas ele, né, de uma forma muito cínica, foi embora. A justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que alguns causa alegria, para outros é tormento. É muito engraçado isso, né? A mesma situação, para duas pessoas diferentes, ela pode olhar que o copo está meio cheio ou meio vazio. A gente tem usado muito esse termo, né? Então, eu gosto até mais do exemplo do bolo, que é o que eu uso sempre aqui em casa. Meu filho adora bolo de chocolate, né? Então, quando ele reclama de alguma coisa, eu falo para ele a história do bolo. Por quê? Se alguém fez um bolo e você chega em casa, você sente aquele cheiro do bolo, mas a hora que você vai pegar, tem uma fatia de bolo. Você pode encarar de duas formas, né? Você fala, puxa, já comeram o bolo inteiro e deixaram só um pedaço para mim? Ou você pode encarar ele de uma forma mais bonita, né? De uma forma mais alegre. Puxa, fizeram bolo e lembraram de mim e deixaram um pedaço, né? Então, no caso desse espírito, desse irmão criminoso, a luz para ele foi um suplício, né? E para outros, essa luz é uma alegria, é uma felicidade, é o seu reencontro, né? Para se reorganizar. O orgulho é uma característica muito clara quando diz que ele lutará por si mesmo. Eu acabei até tirando esse trechinho, né? Eu arranquei uns pedacinhos para a gente poder correr, porque se eu fosse ler tudo e explicar tudo, a gente ia ficar até umas 10 horas aqui, vocês iam enjoar de mim. Mas ele falava, essa luz é odiosa, a luz ofusca-me e me penetra, né? Qual flecha aguda a sutileza do meu ser? Porque o corpo dele já era meio deletério. Ele sentia que o corpo dele já não era tão material quanto antes, né? Próximo slide, Rafinha. Bom, essas palavras, a sutileza do meu ser, são características de que ele entendia que ele tinha o corpo perispiritual, que ele já não tinha mais o corpo fluídico, né? Esse espírito, ele está colocado entre os endurecidos, que é o nosso capítulo de hoje, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento. Por quê? Quando foi escrito isso, esse livro, depois de algum tempo, eles ficaram muito tempo trabalhando, e Kardec não escreveu esse livro da noite para o dia, ele deve ter ficado um tempo se preparando, conseguiram amolecê-lo, né? E aí conseguiram buscar ele para a busca do progresso moral. Por quê? Ele era muito inteligente, então eles não estavam muito preocupados em dar esclarecimentos intelectuais para ele. Ele rapidamente entendeu a nova situação em que ele se passava, que ele vivia, mas ele tinha um ajuste muito grande. Vocês já devem ter visto eu já gravei vários vídeos falando sobre a evolução moral e a evolução intelectual, né? Que a evolução espiritual é o equilíbrio entre moral e intelectual. Moral e intelectual, a gente só sai de um lugar e vai até o outro caminhando. Então, a gente, para sair, a evolução moral e intelectual tem que ser juntos. Se há um descompasso entre um e outro, acontecem essas situações. O cara se transformou muito inteligente, se transformou um criminoso, e moralmente ele não se preocupava em matar as pessoas, né? Ao passo que se a gente não se desenvolve intelectualmente e só busca a evolução moral, o que acontece? Chega uma hora que a nossa inteligência está tão atrás que mesmo tendo desenvolvendo moral, eu não consigo ir além desse desenvolvimento moral, porque falta inteligência para eu desenvolver moralmente, tá? Entretanto, pouco a pouco foi se corrigindo esse irmão, né? E deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Ele, depois de muito tempo, muitas reuniões,
por isso que ele está nos espíritos endurecidos. Depois de muito tempo, ele acabou amolecendo o seu coração, né? E hoje ele pode, aí está lá escrito, Kardec coloca, hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos, tá? Então, aquela história de que a Igreja Católica fala de que a pessoa que no último minuto, se ela se arrepender dos seus pecados, ela vai para o céu, é verdade? Não é bem assim. Mas é necessário, é uma verdade parcial, que é necessário o arrependimento para que você se curve perante aos seus erros, para que você, no futuro, então, o primeiro passo é se arrepender das suas imperfeições. O segundo passo, né? Pedir perdão para quem você cometeu o erro. Se você assassinou alguém, você tem que pedir perdão. Se você roubou alguém, você vai ter que pedir perdão. Se você ofendeu alguém, você vai ter que pedir perdão. E o terceiro passo é pagar pelo erro cometido, mas não você passar uma prova. Se você roubou alguém, você vai ter que, de alguma forma, fazer com que essa pessoa seja ressarcido pelo aquilo que você roubou, seja a dignidade, seja o dinheiro, seja a vida dessa pessoa. Então, de repente, dá a vida para essa pessoa, você matou ela, numa outra vida você vai ser a mãe ou o pai dela, para poder dar a vida, porque você tirou a vida numa, agora você vai dar a vida como pai e mãe, né? Então, é pagar pelos erros cometidos, né? É essa a tríade necessária para que a gente resgate um erro do passado. Convidados a emitirem a sua apreciação a respeito, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, digna da mais séria atenção. Ou seja, vendo o caso desse irmão, Kardec falou, puxa, eu preciso de vocês, meus irmãos, espíritos de luz, mentores da casa, né? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu gostaria que vocês dessem um parecer sobre o que aconteceu com esse homem, né? Que ele veio aqui todo endurecido, extremamente inteligente, deu um trabalho do cão para a gente poder resgatar ele. Fala um pouquinho, né? Para a gente poder dividir e eternizar no livro, né? E aí tiveram 3 comunicações muito importantes que eu busquei deixar elas mais próxima possível do que estava no livro, né? Eu dei uma resumida, mas não muito, para não perder conteúdo. Então, a primeira comunicação, tá? Os espíritos na erraticidade podem ser considerados inativos e na expectativa, mas ainda assim podem expiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade dos seus erros não o tolham no momento da progressiva ascensão. Ou seja, a gente diz que a gente vem para a Terra por prova ou expiação, tá? Então, a gente evolui aqui na Terra. A gente estuda do lado de lá, tudo que a gente estudou, a gente vai passar por uma prova. Só que aí a gente vai fazer a prova. A gente pode passar de ano, pode repetir de ano. Mas em algumas situações, além da prova, a gente tem expiações. Situações que duras, pesadas, para que eu corrija o mal que eu fiz. Por exemplo, numa vida passada, eu roubava muito, e aí nessa vida eu venho com uma expiação. O que acontece? Eu perco as 2 mãos ao longo da vida. Isso é uma expiação, é uma prova um pouco mais dura, um pouco mais pesada. E o que eles estão dizendo? Olha, é possível que alguns irmãos, alguns espíritos, passem por expiações lá do outro lado, não é necessário reencarnar. Que é o que ele está falando, olha, os espíritos na erraticidade, né, que é desencarnados, eles podem expiar, desde que eles coloquem o seu orgulho e a sua dureza, tenacidade, né, dos seus erros para fora, para permitir a sua ascensão moral. Então, aquela ideia de que a gente só evolui aqui não é bem verdade. Este irmão, esse espírito de luz, que é um dos mentores da casa, né, trouxe essa informação. O exemplo terrível na última comunicação desse criminoso
impenitente, debatendo com a justiça divina, a constringi-lo depois da dos homens, né? Neste caso, a expiação ou antes o sofrimento fatal que o oprime, em vez de lhe ser útil, incultando-lhe a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia. Ou seja, ele de forma alguma expiou, né? Porque quando um espírito, um irmão, comete um crime e ele fica ali na fila da pena de morte, a angústia, o sofrimento, né? O que deve passar nessa pessoa? Ele se arrepender do crime e pedir perdão para Deus, isso tudo é uma forma de expiar e ele pode ser útil, vamos dizer assim. Lógico, a pena de morte está errado, né? Mas esse movimento de fazer a pena de morte pode ajudar esse irmão a quebrar o orgulho, a dureza e se arrepender desse crime. Isso não aconteceu com essa comunicação. Ele ainda continuava orgulhoso e duro, né? Ele mostrava extremamente rebelde e senhor de si, né? Então, foi algo assim que realmente chocou ali a comunicação. Aí tem uma frase lá que ele fala, né? O ranger de dentes. Esta frase simbólica por excelência, porque ele esperava ranger de dentes, né? É o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Ele continuava recusando a ajuda, embora mesmo tendo consciência da sua morte. Tá bom? O próximo slide, que é a continuação da primeira comunicação. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como a consciência grandemente criminosa. Lutar e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem. Por quê? Muitos espíritos endurecidos, criminosos, eles lutam contra as leis divinas. É uma cegueira, é lutar contra a correnteza. Você nunca vai vencer a correnteza do rio, tá? E muitos deles acabam fazendo isso, tá? O infinito moral existe, é miserável e mesquinho e é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas na terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para essa cegueira, o desprezo alheio, o egoísmo, o sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. O homem é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado na Terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas sucessivas provações. Ou seja, ele está dizendo que a evolução moral infinita existe, mas se a gente continuar mesquinho nos nossos erros, na nossa pequenez, a gente não se observar imperfeito que somos, ficando muitas vezes naquela situação, puxa, magoei, né, me ofendi, a gente vai continuar na cegueira, nessa luta contra as correntezas, ao passo que a gente se abrindo, né, abrindo a nossa personalidade e deixando de olhar para os sentimentos egoístas, né, como esse homem que cometeu esse erro e cheio de impedância, né, a evolução nossa vai ser muito difícil. Isso pode acontecer com a gente também. Ah, mas ele é criminoso, eu não sou criminoso. Mas eu posso ser orgulhoso e não reconhecer os diversos erros, as diversas limitações que eu ainda tenho, né? Então, é muito importante que nós façamos esse movimento, né, de reconhecimento de sermos falíveis, e que aí a gente consiga buscar as sucessivas provações que vão nos auxiliar. Tá joia? O próximo slide, Rafinha. Gente, vocês me desculpam, né? Ah, volta lá, Rafa, desculpa. Quem deu essa declaração foi Lamennais, tá? Ele deve ser um mentor lá da casa, eu não estudei sobre ele, mas ele deve ser um mentor lá da casa, deve ser um cara sob a tutela de São Luís, né? Que é o mentor da casa.
Bom, a segunda comunicação, falando sobre os ensinamentos que essa comunicação... Vocês viram, gente, como é grande o estudo sobre a comunicação desse espírito endurecido, deste único? Se eu fosse falar superficialmente sobre ele, a gente ia perder tudo isso. E aí eu ia falar superficialmente sobre os 5, e a gente não iria entrar na profundidade dos ensinamentos que essa comunicação pode nos oferecer, mas não só para a gente saber que existem espíritos endurecidos, para a gente trazer para si que eu posso estar sendo endurecido comigo mesmo, né? Nos meus velhos vícios, nos meus velhos hábitos, nas minhas velhas atitudes, e que eu posso, ao desencarnar, ter a lucidez, puxa, morri, né? E achar que por ser espírita, por ter a consciência da imortalidade da alma, bom, tá tudo certo, né? Mas não, né? Às vezes a gente tem aqueles velhos hábitos e costumes e acaba sofrendo com isso. Então, em vida, se a gente puder ir se libertando, se observando, né? É muito importante. A segunda comunicação, ele fala: precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado, ele fala, né? Num como no outro caso, este homem nada vê do que o cerca. Ou seja, está falando que colocar aquela luz que envolvia ele lá não vai resolver nada. Se deixar ele no escuro da ignorância, ou trazer ele para a luz, não vai, porque ele não queria a mudança, né? Habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica na qual pode estar submerso. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. Ele estava referindo à luz da reunião, né? Ou seja, ele não queria ajuda. Deixar ele na sombra ou trazer ele para a luz não resolve nada. Por isso que Jesus fala, né? Olhos para quem quer ver, ouvidos para quem quiser ouvir. Cada vez que eu estudo essa trechinho do Evangelho de Jesus, eu me assusto, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir palestras, eu gosto de... ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra falando de ansiedade. Eu não perco, quinta-feira, as palestras do Divaldo, que estava com Covid semana passada, ele não deu a palestra, né? Parece que ele está bem, talvez hoje ele volte na palestra já, né? Eu não perco essas pessoas que são exemplo, né? Mas, embora eu estude muito, quando eu pego esse trechinho do Evangelho, eu falo: caramba, será que eu estou vendo tudo que eu tenho que ver? Será que eu estou ouvindo tudo que eu posso conseguir ouvir? Né? Então, essas perguntas, esses questionamentos, essas dúvidas, é fundamental que nós nos permitamos falar: eu não estou vendo tudo que eu posso, eu não estou entendendo tudo que eu posso. Eu posso me esforçar um pouco mais, eu posso torcer um pouco mais, para que eu consiga ter uma compreensão melhor. Para quê? Só para ter esse conhecimento como criminoso, que era um cara inteligente? Não, porque eu preciso mudar os meus hábitos também, né? Eu preciso trazer este conhecimento para o meu dia a dia, né? O dia que eu for levantar para xingar alguém de moto que curou minha frente no trânsito, eu falo: puxa, o rapaz deve estar com pressa. Nossa, coitado, quase que eu atropelei ele, né? E aí ser um pouco mais indulgente nas situações do dia a dia com as imperfeições dos outros. Então, é mais ou menos isso que o Erasto, que está trazendo essa comunicação, né, essa segunda comunicação, é mais ou menos isso, né? Não adianta colocar ele na luz ou colocar ele dentro de um cárcere com uma lâmpada elétrica. A situação dele, a limitação do que ele vai poder enxergar é muito limitada. E aí, de fato, essa luz é tão mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa o pensamento mais hediondo. Então, ele está dizendo que realmente a luz não vai resolver nada, né? A bênção, o passe, né? Eu comentei, a Lassandra já participou de algumas reuniões minhas lá no SEAC, né? E eu acho que às vezes, ela já deve ter ouvido eu falar isso, eu acho que às vezes a gente forçar um tratamento para uma pessoa que não quer é mais ou menos essa situação, né? A gente vai resolver, é um enxugar de gelo, né?
A gente quer ajudar a pessoa, mas ela não quer. Ah, não, mas filho, você está caindo no buraco. Vem cá, estou estendendo a mão, sai do buraco. Ele não quer, né? Eu saberei me libertar dessa luz, dessa odiosa luz. Eles não querem ajuda. Então, ao passo que a gente às vezes deixa de ajudar aqueles que estão falando, me dá a mão, eu quero ajuda, me ajude, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em gastar energia com aqueles que não querem ajuda, porque às vezes a gente deixa de ajudar outros que estão numa situação de miséria, não física, numa miséria emocional tão ruim que a hora que a gente estica a mão, a pessoa já te agarra. Aí esse está precisando de ajuda. Então, eu acho que a gente precisa analisar bem, né, essas situações. De fato, essa luz é tão... Bom, eu já li aqui, né? O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro, pedida por Sócrates, porque tem uma passagem de Sócrates que ele fala que é feliz daquele que vive numa casa de vidro. Por quê? Qualquer atitude dele não precisa ser escondida de ninguém. Tudo que ele faz pode ser visto. Divaldo mesmo fala isso, né? Feliz daquele que consegue exprimir tudo aquilo que pensa e tudo aquilo que sente. Porque a pessoa é verdadeiramente transparente e ele acaba não sendo hipócrita. E se eu consigo exprimir tudo que eu penso e tudo que eu sinto sem ofender o outro, lógico, né? É porque eu sou uma pessoa equilibrada. Então, quando Sócrates lá atrás dizia feliz daquele que vive na casa de vidro, ou seja, não precisa se esconder de ninguém, né? Ao passo que nós vivemos numa sociedade onde que nós colocamos as nossas máscaras, nós colocamos as nossas carapaças e criamos dentro de nós, não, e criamos fora de nós uma personalidade que nós não somos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de jogar bola, mas os amigos meus todos jogam bola. Então eu vou no grupo do futebol, porque são os ricos, são os não sei o quê, para poder ficar perto deles mesmo, eu não gostando do futebol. Então eu crio um personagem que gosta de futebol. Tá todo mundo falando do futebol, do jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, e eu não gosto de futebol, mas eu me sinto obrigado a assistir para saber o nome dos jogadores, para saber o nome do técnico, para ter assunto para poder estar no grupo. Então eu crio essa personalidade. E Sócrates fala isso, feliz daquele que vive na casa de vidro. Ele é ele mesmo. E acaba vivendo em harmonia com todos. Né? Disso decorre ainda um ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso e para o criminoso. Ou seja, a luz que ensina, que educa, né? A energia, as leis divinas de Deus que nos empurram no fluxo do rio, né? Acabam nos convidando a ter certas atitudes, sendo que se eu sou um criminoso, se eu sou isso, aquilo, essa luz, esse fluxo acaba sendo uma punição para mim, né? E ele não quer. Né? Então, para alguns, a luz, quando desencarna, é algo, puxa, fui abençoado, o que será que eu fiz para merecer essa luz, para merecer esse resgate, né? Ao passo que para outros, no caso dele, ter sido trazido para a reunião, cheio de luz, para poder ajudar na construção desse livro, foi uma tortura, tá? Próximo slide. Lá, Erasto, né, o espírito que trouxe essa comunicação. Aí ele continua, meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo. Quais feras refugiadas no seu antro e que hoje, expulsas deste covil íntimo, não se pode furtar às investigações dos seus pares. Ou seja, imagine só, a gente vê em muitos romances espíritas, né? E hoje acontece pessoas que programam o envenenamento de alguém, né? Aquelas coisas de romance, matar não sei quem. E existe
até hoje, né? Uma pessoa que programa o assassinato de alguém, o roubo de um banco, né? A pessoa que lá no seu íntimo criou esses crimes terríveis, né? E quando morre, quando desencarna, ele está numa casa de vidro, ele está ali exposto, né? E não pode mais esconder o seu crime de quem ele cometeu. Então, aquele do quem você foi o algoz, né? Aquele que foi a sua vítima, vai saber invariavelmente que foi você quem o matou, ou quem o roubou, ou sei lá o que, né? Eu fico pensando esses irmãos que entram na vida pública e que se prontificam a trabalhar em prol do povo, né? Para oferecer serviços, criar leis, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, né? Tem educação para todos, saúde, segurança, né? Embora eu acho que o fundamental, a segurança é importante, mas a segurança é um resultado da falta da educação, né? É importante o tema da segurança, porque nós não temos a educação estruturada. Já pensou o desencarne deles quando eles chegam do outro lado e vê que o que eles tinham que oferecer, eles tiraram em dobro para si, né? E a angústia, né? A vergonha, e um momento eles vão ter que se curvar, né? Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, porque é arrancada a máscara, porque a pessoa chega do outro lado, esse aqui, ó, você não precisa dizer para ninguém quem você é. Você chega lá do outro lado, você chega. A sua luz diz tudo, quem você é, o que você foi. Não há necessidade de você contar, né? Eu sou o César Tavares, eu era isso, eu era aquilo. Eu não preciso dizer. A minha luz já diz tudo, né? Todos os pensamentos acabam ficando estampado aqui, ó, na testa, a luz que irradia. Todo pensamento mau, Deus sabe que se a sua alma o exprime. É como se fosse um choque elétrico irresistível. Ou seja, pensou mal, pensou errado, tem um vício. Ah, eu tenho um vício, sei lá o quê. Ah, ninguém pode saber que eu tenho vício de fofocar. Ah, eu adoro falar mal dos outros. Nossa, eu adoro, né? Falar mal dos outros, por exemplo. Né? Eu não preciso chegar lá do outro lado e falar, né, que eu gosto de fazer fofoca. Tá aqui, ó. A vibração tá aqui na sua testa, né, na sua fronte, né? Tá ali. E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Essa frase, eu tinha que ter destacado ela, é muito forte, tá? Se a gente quer fugir de nós mesmos, no fim a gente acaba entrando numa loucura espiritual, porque a gente não se aceita, por exemplo, que eu dei o exemplo da fofoca, né? Não, eu não sou fofoqueiro, e eu não conto para ninguém, a gente cria a tal da personalidade, como o cara que cria, que gosta do futebol e não gosta, né? A gente cria aquela máscara, aquela persona que nós não somos, e aí, com o passar do tempo, a gente acaba se transformando e caminhando para a loucura espiritual. É uma possibilidade, estou pensando nisso agora, precisaria estudar, mas será que essas diversas patologias que cada vez mais aí, diz a OMS que 25% da população mundial ou tem depressão ou tem ansiedade, né? Ou um ou outro, ou os dois juntos. Então, a cada 4 pessoas numa casa, um está doente, né? Será que isso faz parte dessa pessoa que tem essa ansiedade, essa depressão? Ela está criando essa carapaça, essa persona que ela não é, e aí ela está sempre fugindo de si mesma, criando caminhos da loucura espiritual. O castigo tremendo da dor horrível. O culpado busca o seu próprio castigo. É tão forte essa colocação do Erasto, né? Eu estou pensando nisso agora, é uma possibilidade, né? Porque a ansiedade é excessiva, a depressão é excessiva e todas as outras patologias psíquicas é uma doença terrível, é uma doença mental, é um distúrbio cerebral, né? Lá atrás fala, né, do problema cerebral. Eu não lembro qual foi a comunicação que eu coloquei, o trechinho da comunicação anterior, que fala, né, do descontrole cerebral desse rapaz muito inteligente que se manifestou. Então, pode ser que a construção dessa persona de que eu não sou crie essas patologias e cada vez mais.
É uma possibilidade, tem tudo a ver, né? E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível. O culpado busca o seu próprio castigo, né? E aí ele fala, quanto tempo durará esse estado? Até o momento. Lembra que essa comunicação do Erasto é no dia anterior, desculpa, é no dia seguinte, na reunião do dia seguinte. Tanto que eles falam, né? Na comunicação de ontem, né? Então, essas três colocações dos três mentores espirituais foi no dia seguinte. E a gente vê que Kardec narra depois, antes da edição do livro, que esse espírito, depois de muito tempo, passou para um estado diferente de endurecido para arrependido. Tá? Então, quanto tempo durará esse estado da situação dessa comunicação? Até o momento em que a vontade for vencida e se curve o orgulho, né? Constrangida pelo remorso, humilhada a fronte altiva antes do espírito da justiça e antes as suas vítimas apaziguadas. Vocês lembram que eu falei que lá no livro dos médiuns, tá? A gente tem lá dizendo que para que a gente consiga corrigir os nossos erros, nós precisamos se arrepender, pedir perdão para as vítimas de quem a gente fez o mal e reparar o mal feito, que é o que ele está falando, né? Humilhada a fronte altiva ante o espírito da justiça, que é se arrepender, né? O momento em que a vontade for vencida, ou seja, se arrepender, o remorso, pelo remorso, e ante as vítimas apaziguadas. Resolver a situação com aqueles, né? Que Jesus fala no seu evangelho, né? Quando você for chamado no juízo, se você tiver 1 centavo de dívida com alguém, vai e paga com ele, filho, porque aqui você não vai entrar se você tiver essa dívida, né? Na terceira comunicação, deixa eu ver nossa hora aqui. Nossa, já faz 1 horinha aqui, ó. Falei para vocês, tá acabando, tá? Não vai dar para falar sobre a rainha que morreu, mas está no slide e você está lá no grupo, né? E vocês não deixam de ler, porque é muito bacana a história da rainha. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso, procede a justiça divina, ou seja, a lei é igual para todos. Porém, ele coloca assim: de modo diverso, né, procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres, aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa, de fato, igualdade individual, visto como 2 homens culpados sobre o mesmo ponto de vista podem separar-se pela dessemelhança de provações. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu tenho o meu nível moral, sei lá se é baixo, médio, alto, cometo um crime, qualquer crime. Eu tenho a consciência, eu estudo, eu leio o Evangelho, eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu dou palestra, eu estou aqui me esforçando e tal. Se eu cometo um crime, seja ele qual for, e uma outra pessoa extremamente ignorante, simples, não teve oportunidade de estudo, mal alfabetizada, comete o mesmo crime, a balança não pode ser igual para os dois. É lógico que eu devo receber um crime, uma pena um pouco mais pesada, tá? Porque ele fala aqui, ó, não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime. Porém, muito será dado àquele que tem. Então, eu tenho a consciência, né, de que eu preciso fazer algo. Mas se eu derrapar na curva, eu tinha consciência que eu não podia estar tão rápido daquele jeito, né? Eu tenho mais culpa do que aquele que é ignorante e que ainda não tem, vamos dizer assim, quase primitivo ainda, não tem uma alfabetização, não teve oportunidade de estudo, tá? Então, a igualdade de crimes não importa. De fato, igualdade individual, visto como 2 homens culpados, sobre o mesmo ponto de vista, podem separar-se pela dessemelhança de provações, tá? Porque a aprovação de um era uma, a aprovação de outro era outra. E aí,
o resgate meu terá que ser um pouco mais duro do que aquele que era mais ignorante. Tá joia? Devido à lucidez que eu tenho em relação a ele cometendo o mesmo crime. Próximo slide. Neste caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e que lhe faz sentir dores de uma chaga viva. Ou seja, a luz da consciência de eu ter cometido esse crime, essa luz vai me punir. Ao passo que o outro, ele não tem a consciência dessa luz, ele não vai nem conseguir enxergar essa luz. Então, o remorso meu vai ser muito maior do que aquele que era ignorante. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque de eletricidade física, padecem pelos sentidos, sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, os seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o moral, o progresso moral e o intelectual produzem essa tão frequente anomalia nas épocas de materialismo e transição. Não se esqueçam que a transição planetária começou lá na Revolução Industrial, em 1750. Lá em Gênesis, Kardec afirma que a transição planetária começou 100 anos antes de ter sido escrito a Gênesis, tá? Na última, se eu não me engano, no último capítulo de Gênesis, os tempos são chegados. A transição planetária começou em 1750. E nós estamos em 2020, né? Então, ela já vem aí há 250 anos, essa transição, e essa desregulagem entre a evolução intelectual e moral é extremamente perigosa, como é o caso desse irmão aí. É muito importante nós estarmos em equilíbrios. Então, a gente fica se preocupando somente com a evolução moral, em fazer caridade, tal, mas nós precisamos ter esse equilíbrio, porque às vezes a gente não consegue evoluir moralmente porque nós não temos inteligência para isso. Então, mas também você desenvolver intelectualmente e se apegar ao materialismo é um problema porque você esquece do seu desenvolvimento moral, tá? Próximo slide. Acho que acabou. Ah lá, acabou. A luz que tortura o espírito é o raio espiritual inundando de claridade os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Ou seja, aquela luz, durante aquela reunião que estava invadindo ele, era mostrando para ele mesmo quem ele era. Isso o incomodava, segundo Jean Renaud, né? Reinald. Então, às vezes, a luz incomoda. Às vezes, alguém falar um pouco do evangelho, fazer umas vibrações, incomoda, e aí a pessoa acaba fugindo disso daí. Aí estão os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação dos elementos intelectuais e materiais. Por quê? É preciso que, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, a gente se separe do materialismo. E o que acontece muitas vezes é um caminho inverso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. A gente fala muito da ciência, que é fundamental. Porém, quando a gente só se debruça nas buscas intelectuais, a gente se apega muito à matéria. E isso é um problema terrível, porque acaba impedindo o nosso salto quântico, vamos dizer assim. Porque se eu ficar preso só na matéria, né, eu vou ficar em volta da matéria aqui, ó. Se eu me desprender da matéria, o salto quântico é maior. Então, a visão minha, a minha órbita do meu entendimento das coisas se amplia, e aí a gente acaba se desprendendo mais do materialismo e se pegando mais no espiritualismo, né? Que em Deus, no Evangelho, na evolução moral, esse tipo de coisa. Pessoal, me perdoem pelo resfriado, não é Covid,
Eu e a Valéria aqui e a Duda estamos resfriados aqui, mas é isso que eu tinha para trazer para vocês. E tem os próximos slides da viúva. Da viúva não, da rainha. Tchau, pessoal do YouTube, e estou abrindo aí agora para vocês para as perguntas.